Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais dramáticas sobre integridade que existem, a de José no Egito. Mas olha, a ideia aqui não é só recontar o que talvez já se conheça. O interessante é analisar como séculos e séculos de comentários pegaram essa trama de tentação e traição e a transformaram numa lição profunda, sabe? Uma verdadeira aula sobre moralidade. E a história de José no Egito meio que joga essa pergunta na nossa cara. Será que a integridade aguenta o tranco de uma mentira perfeita? É o que vamos descobrir, explorando as camadas escondidas de drama psicológico e de clareza moral por trás de toda essa provação. Bom, para começar, vamos preparar o terreno. A história tem uma reviravolta daquelas. José, que tinha sido vendido como escravo, de repente se vê numa posição de imenso poder e, mais importante, de total confiança na casa do seu mestre egípcio Potifar. E não é exagero, o próprio José fala isso. Ele reconhece a fé cega que o mestre depositou nele. Ele basicamente gerenciava tudo, sem ninguém para ficar vigiando por cima do ombro. Potifar entregou a José a autoridade sobre praticamente tudo que ele tinha, mas com um único limite bem claro: sua esposa. Esse era o território proibido. E, claro, como numa boa história, essa posição de confiança é imediatamente posta no teste mais difícil possível. Dia após dia, a esposa de Potifar o assedia. E a recusa dele não é só sobre ser leal ao chefe, não. É sobre algo muito maior, um princípio mais elevado. E aqui que a coisa fica muito interessante graças a um comentário do famoso sábio medieval Rashi. Quando José fala em pecar contra Deus, não é só um desabafo. Rashi explica que ele está se referindo a um código moral que era visto como universal, as leis de Noé que valiam para toda a humanidade, não só para o povo dele. A recusa dele era total, absoluta. Rashi até destaca que José evitava qualquer tipo de proximidade, porque ele entendia o perigo espiritual gigantesco que aquela tentação representava. Então, essa pressão que se acumulava todo dia, uma hora tinha que explodir. E explode num confronto que muda tudo. E o timing? O timing foi perfeito. Rashi explica que tudo foi planejado. Era um dia de festa na cidade e a esposa de Potifar fingiu que estava doente, só para ter certeza de que ficaria sozinha em casa com José. A cena é muito rápida, quase cinematográfica. Ela o agarra. Ele foge para não ceder. E na fuga, a roupa dele fica na mão dela. Em segundos, ele está livre. Mas ela ficou com a prova do crime. E olha que incrível a profundidade psicológica que outras análises, como as do Talmud, trazem para esse momento. Elas sugerem que José quase cedeu, que ele estava a ponto de sucumbir, mas aí teve uma visão do rosto do seu pai, e isso deu a ele a força para resistir. Ou seja, não foi uma virtude fácil, foi uma vitória conquistada numa luta interna gigantesca. Agora, com a roupa de José na mão, a esposa de Potifar começa a tecer a sua teia. Uma narrativa para destruir José. E o método dela é de uma crueldade magistral. Primeiro, ela chama os outros empregados. E olha a jogada, ela culpa o marido. Vejam o que o meu marido fez. Trouxe esse estrangeiro, esse hebreu, para dentro de casa para zombar da gente. Depois, quando vai falar com o próprio Potifar, ela torna a coisa ainda mais pessoal. Ela não diz o servo, ela diz o servo que você nos trouxe. A culpa é toda dele, uma manipulação perfeita. E aqui vem o golpe de mestre dela, a parte mais fria e calculista, que Rashi também aponta. Ela não chega para o marido e acusa José na hora, não. Ela espera um momento de intimidade entre eles para contar a história. Imagina o impacto. Isso torna a suposta traição muito mais poderosa. E a mentira fica quase impossível de ser questionada. E a mentira funciona, com perfeição. A reputação de José vai pro lixo e ele é jogado na prisão real. Fim da linha, certo? Bem, a gente vê aqui um contraste brutal. O julgamento dos homens o condena ao fundo do poço. Mas a narrativa mostra que existe uma outra realidade acontecendo ao mesmo tempo. O texto diz que Deus deu a José favor. Os comentaristas explicam que a palavra hebraica para isso, hesed, é muito mais do que só um favorzinho. É como se fosse uma graça, um carisma, um charme irresistível que fazia com que todos gostassem dele,
até mesmo quem o aprisionou. E essa graça divina teve um efeito bem prático e imediato. É quase um replay do que aconteceu na casa de Potifar. O chefe da prisão percebe o valor de José e, de repente, ele está no comando de novo, cuidando de todos os outros prisioneiros. A narrativa faz questão de deixar isso bem claro. O sucesso dele, fosse num palácio ou numa masmorra, não vinha das circunstâncias, vinha dessa presença divina que nunca o abandonava. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Quando a reputação de alguém é completamente destruída, quando o nome da pessoa vai para a lama, o que é que sobra? A história de José parece sugerir que o que resta, o que realmente dura e no fim triunfa, é essa qualidade interior, é o caráter, é a integridade.